agora eu vou colocar esses exercícios aqui pra gente, tá? Bom, vou fazer uns testes aqui para ver se a gente consegue enxergar direitinho. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação aí? Edu, são exercícios complementares, né? Eu estou tirando exercícios desse material complementar já. Não necessariamente são mais difíceis e tal. Porque, na verdade, nesse tema, a gente não... É só aprender as ferramentas. Aprendeu a usar as ferramentas, o negócio vai ficando mais fácil, entendeu? Não tem muito para onde fugir. Então, gente, dá um tempo. Vou dar um tempo para vocês lerem aí. 30 segundos, acho que dá. Pelo menos até a letra A. Legal. É mesmo que eu... Aí, respondendo a tua pergunta, Edu, tem exercícios dos mais variados lá. São complementares, né? São exercícios que vão abordar o tema de formas diferentes, né? Exercício de concurso, um exercício um pouco mais trabalhado, sei lá. E aí, gente, podemos resolver já? Beleza. Vamos lá. Bora. Quando na letra A o carro desce uma rampa plana que forma um ângulo de 26 graus com terreno plano e horizontal. A figura é autoexplicativa, né? Essa figura aqui diz exatamente o que está escrito aqui em cima. Aí ele pega, responda as questões seguintes. Quando o carro tiver 2 metros de altura em relação ao terreno, o terreno está aqui, né? Então, 2 metros de altura, vamos lembrar que a altura sempre é uma linha perpendicular, né, em relação ao plano ou à reta que ele está medindo, né? Então, assim, a altura que ele está falando é essa linha aqui, por exemplo. Essa linha é genérica, mas nesse caso específico, ele está falando que a altura mede 2 metros. Andrelina, depois você me manda uma mensagem à tarde, fala assim, professor, marca minha presença lá. Viu? Mas me avisa, porque senão eu vou esquecer. À tarde. Beleza? Ah, de nada. Deixa eu aumentar a letra aqui um pouco. Pronto. Agora sim. 2 metros. Todo mundo entendeu que ele está dizendo que essa linha tem que medir 2 metros quando ele fala assim, o carro está a 2 metros de altura do terreno? Gente, eu vou parar de ficar perguntando se entendeu, para vocês já fixarem uma coisa na cabeça, tá? Se não entender, pede para eu parar. Professor, não entendi isso aí que você fez. Pode me explicar de novo? Belezinha? Porque senão eu fico toda hora perguntando. Entenderam? Fica muito chato. Quando o carro tiver a 2 metros de altura em relação ao terreno,
que distância ele vai percorrer até o final da descida, né? A descida está aqui, esse é o final da descida, então o que ele quer saber é isso aqui, né? Ele quer saber quanto que é isso aqui. Vou chamar de distância. Legal? Pronto. Esse triângulo. Aí agora a gente vai seguir um roteiro, que é aquele roteiro básico, para determinar o valor de D. E vai usar trigonometria para isso. Primeiro fato: esse triângulo é retângulo. Descobri que esse triângulo é retângulo por causa desse ângulo de 90 aqui. Por que eu sei que tem esse ângulo de 90 aqui? Porque essa linha é uma altura, e a altura sempre faz ângulo de 90, com o lugar que ela está medindo a altura, né? Então é a altura em relação ao terreno, então a altura sempre é perpendicular à linha ou o plano do terreno. Agora eu vou achar a hipotenusa desse triângulo, já que ele é retângulo, a hipotenusa é D. E vou olhar o outro ângulo, que é 26 graus, e o cateto que ele me deu a medida de 2 metros é o cateto oposto ao ângulo de 26. Então assim, descobri que o triângulo é retângulo, encontrei a hipotenusa e ele me deu o cateto oposto. Então eu vou ter que pensar na relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa, e é o seno. Vou poder escrever, então, que o seno de 26 é igual a cateto oposto, que é 2 metros, dividido por hipotenusa, que é D. Lembrando lá daquela relação, né, daquela frase esquisita, né, do Soca à toa, aquele Pokémon amazônico lá. Então assim, eu sei que o que usa oposto e hipotenusa é seno, porque eu tenho essa frasezinha aqui para me ajudar, né? E aqui eu já estou equacionando. Aí aqui é uma equação de primeiro grau, né? Onde eu tenho que achar o D. Então nós vamos lá, vou passar esse D para o outro lado multiplicando, então a gente vai ter D, olha eu usando o pontinho aqui, ó, seno de 26 graus. Nem precisaria usar, mas como são várias letras, né? E eu não quero que as letras que compõem o seno misture com a letra D, eu vou botar um pontinho. Isso é igual a 2. Conclusão final, o D que eu quero descobrir é 2 dividido por seno de 26. Eu vou escrever de forma fracionária. Legal? Em geral, se é um problema no mundo, onde eu não tenho acesso às informações, né, escritas assim, né, eu vou para uma calculadora, né? Eu digito 2 dividido por seno de 26 e a calculadora já faz essa conta para mim. Só que ele está me dizendo aqui para eu considerar o seno de 26 igual a 0,43. Então lá vou eu. Souza está me antecipando aí que o resultado dessa conta aqui, já lembrando que isso aqui é 0,43, vou colocar em vermelho. Já fazendo a divisão, Souza já está me antecipando que é 4,65 unidade. A gente precisa da unidade aqui, metros. E aí, vocês confirmam essa resposta para mim? Estão usando regra de arredondamento, bonitinho? Beleza. Então, João, seguinte. 4,34, eu digitei isso? Eu digitei 4,34?
Cadê? Por que João achou... Calma aí que eu tô confuso aqui. Abri muitas janelas. Viu o erro mesmo, João? Beleza. Não, eu concordo com 4,65. Tem esse problema, né, Pedro? Como aqui a questão... Eu fui fazer isso aqui, mas não, ainda deu um outro resultado, que não foi isso que você sugeriu. Foi a primeira coisa que eu fui fazer. Mas o resultado era 465 mesmo, claro, considerando o arredondamento que ele deu, né? E eu tenho que usar esse arredondamento. Se é o que ele está usando, a máquina dele tem esse grau de precisão, a gente tem que usar essa informação que ele está dando. Esse é o jeito que geralmente cai nos concursos, tá? Ele não deixa você usar a calculadora, logicamente. Quer dizer, não sei logicamente, né? Não consigo entender muito logicamente. Porém, ele te dá os dados escritos, né? Aí você tem que usar. Beleza. Vamos para a letra B, então? Se ninguém tiver dúvida, eu vou apagar aqui e vou para a letra B. Pode? Fui, hein? Se fosse uma situação real, a gente usaria a calculadora, que a calculadora tem uma precisão maior, né? Geralmente ela tem uma precisão de 9 casas decimais, né? Algumas têm até mais. E aí, é claro, vai dar diferença se você usar sua calculadora e se você usar o dado que o problema deu. Como a gente está resolvendo essa situação para essa pessoa que escreveu o problema, a gente tem que usar as informações que ele deu, não tem jeito. Tá? E agora vou fazer a letra B aqui e vamos continuar. Se alguém tiver dúvida, me chama. Ah, beleza, Nai. O que você não entendeu? Especificamente. Tudo desde o bom dia. Beleza. Olha só. Da próxima vez que você tiver dúvida, você já vai me pedindo para parar no meio logo da questão. Porque aí eu falo e explico. Não é assim, não é assim. Porque senão você perde muita coisa. E aí a gente acaba voltando muito. Veja só. Eu tracei esses 2 metros, eu estou com um pouco de dificuldade na montagem da conta mesmo. Calma aí, Gabi, vou tirar a tua dúvida já. Quando eu chegar lá, eu vou te avisar. Aqui, ó, eu tirei... muita memorização. Ó, da onde saiu esses 2 metros? O cara falou que o carro está a 2 metros de altura, né? Então eu tracei a linha de altura, estaria, né, nesse exemplo a 2 metros de altura, eu tracei, né, essa altura aqui de 2 metros. Ele quer saber, quando o carro tiver a 2 metros, qual a distância que ele vai percorrer até o final da descida, né? Ou seja, a descida está aqui, ele está descendo assim, o final da descida é aqui, então ele quer saber quanto que o carro vai percorrer, né? Se ele estiver numa rampa a 2 metros de altura. Aí vamos lá, tem um roteiro para saber qual relação trigonométrica você tem que usar, beleza? Vamos lá, número 1, o triângulo é retângulo? Ok, ele é retângulo, primeira coisa. Segunda coisa, vamos achar a hipotenusa desse triângulo. Qual é a hipotenusa desse triângulo aqui? É a letra D, é a distância em vermelho que está aqui, porque a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90. Beleza? Então o ângulo de 90 está aqui, ele está olhando para o D, então. Visto isso, então, primeira coisa, o triângulo é retângulo. Número 2, encontra a hipotenusa, beleza. Número 3, olha o segundo ângulo, geralmente, que dá, além do ângulo de 90, ele dá um outro ângulo, no caso aqui ele deu 26. Você olha dos catetos que você tem, se a medida, né?
se o cateto que você tem a medida ele é um cateto oposto ou ele é um cateto adjacente. No caso aqui, 2 metros é um cateto oposto ao 26, porque o 26 está olhando o 2 metros de longe, né? Se fosse esse cateto aqui que a gente tivesse, se fosse esse cateto que a gente tem a medida, a gente estaria trabalhando com um cateto adjacente, tá? Então vamos lá, eu quero descobrir a hipotenusa e eu tenho o cateto oposto, então eu tenho que trabalhar com hipotenusa e cateto oposto. Aí eu afirmei, se eu tenho que trabalhar com cateto oposto e hipotenusa, então eu tenho que trabalhar com seno. Como é que eu sei disso? Decora essa frase maravilhosa aqui, só que à toa, né? Só que à toa, aquele passarinho Pokémon amazônico que me ajuda a entender trigonometria. Besteira. Eu tô vendo aqui, ó, oposto e hipotenusa, seno. Legal? Então, eu vou poder armar a seguinte conta. Seno de 26 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Aí são as fórmulas, né? Não é fórmula, né? É porque seno significa dividir isso por isso. Aquela tabela que a gente tinha lá no começo, né? O cara poderia gravar de diversas formas. Ele resolveu anotar as relações oposto dividido por hipotenusa. Na verdade, nem é bom escrever seno, ou se escreve só essas 3 letras, tá? Sem, né? De seno. Daqui para frente, eu estou resolvendo uma equação do primeiro grau. Eu acho que esse é o problema da Gabi. É daqui para baixo, Gabi, ou é daqui para cima, é o antes? Para baixo, beleza. Isso aqui não é mais trigonometria, tá? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, isso é álgebra, tá? Eu tenho esse valor e não tenho esse. É uma única variável que não está elevada ao quadrado, uma equação. Beleza, de boa. Então aqui, olha só, aqui eu estou usando mais ou menos aquele princípio da matemática básica, que eu posso fazer a mesma conta dos dois lados, né? Só que essa frase, ela tem um outro significado que faz a gente resolver a equação mais rápido, que é, ao invés de falar assim, eu vou fazer a mesma operação dos dois lados, eu vou falar assim, eu quero encontrar a letra D. Beleza? O D, ele está dividindo o 2, né? Porque ele está no denominador aqui embaixo. Para eu acabar com essa fração, eu posso tirar esse D daqui e passar ele para o outro membro da operação, da equação, aliás. Só que, como ele está do lado direito dividindo o membro da equação, quando eu jogar ele no outro lado, eu vou jogar ele multiplicando. Então, quando eu passo qualquer termo da minha equação de um membro para o outro, eu passo para o outro lado invertendo a operação, né? Então, se o D está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Por isso que aqui ficou D vezes seno de 26. Qual foi o intuito de fazer isso? Eu quero isolar a letra D para chegar no final D igual a alguma coisa. Eu quero saber o valor de D. Quando eu passei o D para o outro lado multiplicando, aí agora eu quero tirar esse seno daqui para deixar o D sozinho. Como o seno está multiplicando o restante da equação, quando eu passar esse seno para o lado direito, ele vai passar dividindo o membro número 2 da equação, né? Então aqui agora a gente ficou com D igual a 2 dividido por seno de 26. Eu estou invertendo as operações. Por último, eu faço a divisão, 2 dividido por seno de 26. Só que eu vou usar esse seno de 26 aqui na aproximação que ele me deu, que é 0,43. Fazendo a divisão, 4,65. Beleza? Entenderam? Entendeu agora, Gabi, essas passagens aqui? E Nayara? Massa, beleza. Gustavo antecipou a gente aí, ele está respondendo a letra B, imagino.
que ele está querendo saber, quando o carro percorrer 4 metros da rampa, quais que vão ser seus deslocamentos horizontal e vertical em cada metro? Em metro, foi mal. Então vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Quando o carro percorrer 4 metros da rampa, quais vão ser seus deslocamentos horizontal e vertical? Tá? Eu posso... Eu poderia ser um pouco mais técnico aqui, mas não vou ser. Em outras palavras, vou simplificar a nossa vida aqui. Poderia parar aqui no meio e fazer um outro triângulo, mas não precisa. Qualquer coisa você sai e entra de novo, Dani. Simples, o que ele está me dando, a informação que ele está me dando é essa daqui, 4 metros. A hipotenusa agora é 4 metros. E ele quer que você determine o deslocamento vertical, né? E o deslocamento horizontal do carro, né? Ou seja, quando o carro andar isso daqui, eu quero saber quanto que ele vai mudar de altura e quanto que ele vai mudar na horizontal, né? Aqui tem dois jeitos de fazer. Tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer do jeito que em geral se ensina nas aulas de matemática e depois vou mostrar do jeito que se usa nas aulas de física. Geralmente os físicos escrevem assim. Com certeza, Carol, tá gravando já. Essa aula vai ficar disponível. Com certeza. Vamos lá, o raciocínio aqui é o mesmo, pensando como em geral é feito nas aulas de matemática, tá? Então assim, legal, 4 metros, eu quero saber quanto que ele vai deslocar verticalmente, né? Se o carro andar isso, ele vai andar essa altura na vertical. Então ele quer achar esse x aqui, esse y aqui, né? A altura fica mais fácil, fica mais interessante se for y. E ele quer saber quanto que seria o deslocamento horizontal do carro, né? Aqui, então, eu vou chamar de x. Beleza, vou seguir aquele roteiro de novo. O triângulo é retângulo, a hipotenusa é 4 e agora eu quero achar, por exemplo, o deslocamento horizontal, que é o cateto adjacente ao 26. Repetindo, o triângulo é retângulo, a hipotenusa é 4 e quando eu olho o ângulo de 26, o x é o cateto adjacente. Então, estou usando adjacente e hipotenusa. Com certeza eu vou usar o cosseno agora, lembrando, né, aquela frasezinha lá para te ajudar a saber o que vai usar. Legalzinho? Cosseno é adjacente com hipotenusa. Então, olha só. Eu sei, então, que o cosseno de 26 nesse triângulo, eu acho ele dividindo o x por 4. Legal? E aí agora eu vou fazer todo aquele processo algébrico de novo, né? Então, só que aqui vai ser um pouco mais rápido, eu vou passar o 4 para a esquerda multiplicando, então vou ter 4 cosseno de 26 igual a x, e já vou encontrar o x direto aqui. Mais uma vez, eu tenho que usar a aproximação que o problema me deu, não a calculadora nesse caso, né? Se ele não tivesse me dado informação nenhuma, aí eu partiria para a ignorância e usaria uma calculadora logo. Então, eu vou ter aqui x igual a 4 vezes 0,89. 4 vezes 9, né? 36, então vai ser 36 menos 4 centésimos. 356. Confiram aí para mim. Beleza, tá batendo aí. Clara mandou 356, Gustavo. Aí, Gustavo, aqui eu acho que é 356, hein? Eu concordo com a Clara. Beleza, tranquilo. E, gente,
E assim, eu vou fazer a continuação, né? O y aqui, para eu encontrar o y, ao invés de eu usar o cosseno, que vai usar adjacente com hipotenusa, eu posso usar eu falei cosseno, né? Ao invés de usar o cosseno, eu vou usar seno, né? Cateto oposto com hipotenusa. Se usa o oposto com hipotenusa, a gente vai trabalhar com seno e a gente vai ter uma conta parecida aqui, que vai ser, no final das contas, né? Vou traçar uma linha aqui para dizer que eu acabei a primeira parte, que eu descobri o x, e vou encontrar também agora o seno de 26 graus, tem que ser igual a y sobre 4. E aí pronto, vamos chegar à conclusão que y é igual a 4 vezes seno de 26. Eu escrevi já espelhado aqui, mas não tem problema, né? Eu passei esse 4 para lá, e ao invés de escrever 4 seno de 26 igual a y, eu escrevi espelhado, y é igual a 4 seno de 26, não tem problema. Vou usar a aproximação do amigo aí, que é 0,43, 4 vezes 0,43, e vou chegar à conclusão aí que vai dar quanto? 1,72 metros. 1,72, que é 4 vezes 0,43, que é a aproximação dele, tá? Se eu usar a aproximação da calculadora, ela é uma resposta com mais precisão ainda, ok? Mas como aqui eu estou resolvendo um problema para esse cara, eu vou usar a aproximação que esse cara está me dando. Em qual resultado, Dani? Esse 1,72 aqui? Ou esse 4 vezes... assim, ó. Vou cortar aqui. Eu vou cortar isso aqui, tá? Que isso aqui já é. Ó, vou puxar uma seta aqui para te mostrar da onde eu tirei isso. Tô aqui, né? Aí na linha de baixo, se eu fosse escrever exatamente igual, ia ficar assim, 4, esse 4 está dividindo, passa para o outro lado, vai ficar 4 vezes seno de 26. Igual a y. Esse 4 está dividindo, e eu vou passar ele para o outro membro da equação multiplicando, então. Quando eu tiro termos de um lado de um membro da equação e transfiro eles para o outro membro, eu inverto a operação que eu estou fazendo. Se o 4 está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Digita um A aí se você entendeu. Ou digita ainda não, se não entendeu. Massa. Beleza. Só que aí o que acontece? Eu sempre tenho um direito, quando eu estou trabalhando com equações, de escrever espelhado a igualdade, né? Porque se a primeira coisa é igual à segunda, é claro que a segunda coisa é igual à primeira, né? Então eu tenho o direito de escrever espelhado se eu quiser, né? Porque eu estou falando a mesma frase, tanto aqui quanto aqui. Aqui eu não passei nada para lado nenhum, eu só escrevi invertido. Por quê? Porque eu posso. Que aí o y já fica mais bonitinho, né? Belezinha? Aqui eu não fiz nenhuma coisa diferente, né? Eu não passei ninguém para um lado nem para o outro. Aqui eu só escrevi essa igualdade espelhada. Por quê? Porque se eu digo que a primeira coisa é igual à segunda, é claro que a segunda coisa é igual à primeira. Então eu posso sempre escrever espelhado se eu quiser. Posso apagar isso aí, pessoas? Eu quero ir para outra questão, mas é importante eu falar um último detalhe, tá? Os físicos, quando o prof de física estiver trabalhando um tema parecido com vocês lá, ele vai estar trabalhando plano inclinado. Isso aqui tem tudo a ver com, ao invés do carrinho bonitinho aqui, ele vai desenhar um quadrado aqui em cima.
tá? O professor de física, gente, ele provavelmente ele vai trabalhar assim, ó, para ganhar mais tempo ainda. Ele vai trabalhar dessa seguinte forma: vocês geralmente vão ter isso aqui, tá? Vocês geralmente vão ter hipotenusa aqui, tá? Ou coisa parecida, beleza? E o professor ele vai te explicar o seguinte: ó, aluno, o cateto adjacente ao ângulo que ele deu, 26 aqui no caso, a medida do cateto adjacente sempre vai ser hipotenusa vezes cosseno do ângulo. Aí você vai falar, vai perguntar assim para ele: sempre, professor? Ele vai falar: sempre. Aí ele vai falar um negócio assim ainda, ó. Ah, como é que você vai fazer para gravar? Ah, cosseno colado. Então, para saber o tamanho do cateto na horizontal, você sempre vai pegar hipotenusa, tá colado, então é cosseno de 26. E ele vai dizer para você assim, o outro que não está colado sempre vai ser hipotenusa seno de 26. Alguns falam assim, cosseno com sono deitado, deitado horizontal. Nem sempre vai estar na horizontal, mas é um jeito de falar. Sem sono, seno em pé, na vertical. Qual é a vantagem de memorizar isso aqui? No caso lá da física, né, a gente pode usar isso em matemática também. A vantagem de memorizar isso aqui é que eu já vou direto para cá. E elimino toda essa etapa do pensamento. Belezinha, pessoas? Cosseno com sono deitado. Adjacente é o colado, então é o cosseno. E aí eu vou para a próxima. Podemos ir para a próxima? No caso da hipotenusa, tem mais alguma coisa assim também? Por exemplo, hoje eu estou te ouvindo. Milagre. Tá saindo som? Tá de boa? Tá saindo som. Eu vou dar o telefone, o microfone daqui a pouco, mas tá de boa. Pode falar aí que eu vou responder. No caso ali da hipotenusa, lá em cima, tem alguma outra forma também de conseguir decorar ela? Não, não. Na verdade, é porque quando você trabalha em física, né? Você vai trabalhar lá com dinâmica, aí você vai ter a questão das forças. E aqui a força está inclinada, né? Suponhamos que aqui você tem uma força inclinada, tá? E aí vocês vão aprender que toda força inclinada ela pode ser decomposta em duas forças equivalentes. Em duas forças equivalentes com componente vertical e horizontal. E para vocês e para a maioria de nós é mais fácil trabalhar com vetores, né? Porque forças são vetores, na horizontal e na vertical. Então, geralmente o que vai acontecer em física é que você vai ter essa força aqui ou esse vetor aqui, e trabalhar com esse vetor é mais complicado. E aí você vai ter que transformar esse vetor aqui nesses dois vetores aqui. Aí para você vai ficar mais fácil trabalhar com vertical e horizontal do que trabalhar com inclinado. Belezinha? Então, por isso que só tem, se grava essa decomposição e essa decomposição aqui. Aqui a gente não foca muito não, porque geralmente a gente vai sair daqui para cá. Belezinha? Massa. Voltando então, vamos lá. Um exercício só, muita coisa, né? Mas vamos seguir, vamos adiante. Deixa eu pegar um outro exercício para a gente aqui.
tá? Eu vou fazer mais um parecido, mais interessante também. Vocês conseguem ler assim? Opa, me perdi aqui. Massa, beleza. 30 segundos para ler aí. Belezinha. Estacionamento de um shopping center, uma rampa espiralada, né, em forma de espiral, né, de 50 metros de comprimento, liga o piso térreo ao piso superior. Sabendo que a rampa tem inclinação constante de 25 graus com a horizontal em toda a sua extensão, determine a altura do piso superior, né, em relação ao térreo. Ok. Uma, duas, três, quatro. Dividir. Interessante. Lembrando que eu não fiz as questões antes, né? É justamente sobre o que eu estou pensando. Qual que é o comprimento, o que são esses 50 metros, né? Os 50 metros, eles são o comprimento de toda essa espiral aqui, que vai desde o piso inferior até o piso superior do estacionamento do shopping, tá? Toda essa rampa aqui, ela tem uma inclinação de 25 graus horizontal. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aí, ele tá dando valores de seno, eu não estou mais ouvindo. Ele está dando valores de seno, cosseno e tangente, muito provavelmente é um problema de trigonometria. Então vamos tentar fazer aparecer um triângulo retângulo aqui. E tem vários lugares, mas eu vou desenhar ele aqui, olha só. Bem onde está esse carro aqui, desenhar embaixo do carro aqui para ficar interessante. É preconceito, Daniel. Pronto. Professor, vê se eu estou pensando certo. Posso transformar os 50 metros na hipotenusa como se desenrolasse? Pode, é até uma ideia melhor que a minha. É até a ideia melhor do que a minha. Tem razão.
Eu ia, ao invés de desenrolar os 50 metros, eu ia pegar os 50 metros e dividir em todos esses pedaços aqui. Aí ia dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços e ia acabar dividindo por 8. Só que depois eu ia achar só esse pedacinho e ia ter que multiplicar por 8 no final. Então eu ia dividir para depois multiplicar. A tua ideia é tão melhor que eu vou fazer assim. Faz muito mais sentido. Eu vou trazer para cá. É bem mais simples. Eu tô enrolando o negócio aqui. Vamos lá. Gente, essa rampa aqui ela tem 50 metros. Se eu desenrolasse essa rampa de 50 metros, eu ia chegar a um desenho mais ou menos assim. Onde aqui está a altura. Ué. Onde aqui está o piso superior. Legal? Essa linha aqui mede 50. É um jeitinho de fazer. Essa é a sugestão. Vamos lá. Assim, eu vou conseguir fechar um triângulo aqui. E esse ângulo, ele vai ser um ângulo de 25 graus. Porque toda a rampa, ela tem 25 graus de inclinação em relação à horizontal que está aqui. E ele quer encontrar esse trecho aqui. Vou chamar de altura. Vou botar A. Chega de usar H para altura. Como isso aqui é uma altura, eu sei que esse ângulo aqui é de 90. E aí vamos lá, olha só. Agora que essa é uma das formas de resolver esse problema, tá? Depois eu vou mostrar outra forma que eu tinha pensado antes, que é um pouco mais complicado. O triângulo é retângulo porque essa linha é uma altura e ele quer achar a altura do piso superior em relação ao térreo, ele quer achar essa linha toda aqui. Então aqui é um ângulo de 90, então 50 é hipotenusa, 50 metros. Em relação ao 25, o A ele é cateto oposto. Então mais uma vez a gente está trabalhando com um cateto oposto e hipotenusa. Então a gente vai ter que usar o seno de 25. A gente vai armar então a conta escrevendo seno de 25 graus é igual ao cateto oposto, que aqui no caso eu botei letra A de altura, dividido por 50 metros. A gente vai ter então que o A, estou fazendo aquele espelhamento de novo, já vou ler. O A é igual a 50 metros vezes seno de 25 graus. Patrocinador já querendo mandar a gente embora. Como ele pediu para a gente aproximar seno para 0,42, o A então vai ser 50 vezes 0,42. O resultado final aqui multiplica para lá a vírgula anda uma casa para a direita, né, por causa desse zero aqui. 5 vezes 4 é 20. Então vai dar 2... 21 metros. Confere aí para mim. Beleza, 21. Sempre lembrando da unidade, tá? Nossos patrocinadores aqui estão mandando a gente embora, mas a gente consegue ainda resolver essa questão de duas... A parte algébrica a gente consegue resolver de outra forma ainda. Veja só.
Se vocês pegaram aquela questão, aquela forma de estruturar o problema, que geralmente vocês vão ver em física, aí vocês vão ver, vocês poderiam usar ela aqui também. Se ele me deu a hipotenusa inclinada, o cateto que eu quero achar é o cateto que não está colado, né? O cateto em pé. O cateto em pé, no caso, é seno. Então é só eu pegar 50 e multiplicar pelo seno de 42. Aliás, seno de 25, né? Você já cairia direto para cá. Mororó, preferi manter o jeito que a gente está fazendo aqui, não tem problema. Professor, preferi o jeito que a gente vai ver lá em física, que eu achei mais rápido. Não tem problema. Qual que eu posso usar? Qualquer um dos dois, porque tá certo. Legal? Isso algebricamente falando. Uma outra, a forma que eu tinha pensado, que era um pouco mais complicada, era essa daqui, olha só. Eu, ao invés de desenrolar a rampa toda, eu tinha pensado nisso. Eu vou fazer só esse pedacinho aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de... Esse ângulo aqui é o ângulo de 25, que é a inclinação com horizontal. Então tá bem mais pequenininho, né? E essa aqui seria a minha alturinha dividida por 8, né? Eu já vou dizer por quê. Eu vou botar aqui um Y para ajudar a gente, depois eu vou explicar o que eu quero fazer. Droga. Calma aí. Legal. Pronto. Esse é problemas de pessoas que não sabem mexer nos aplicativos, né? Tem 7 minutos, dá para explicar isso aqui. Esse ângulo é um ângulo de 25 graus, porque é a inclinação com a horizontal. Certo? Só que esse pedaço aqui não é 50, né? Por que ele não é 50? Porque 50 metros é a rampa toda. Aí eu, Mororó, tinha pensado assim, calma aí, eu vou contar quantos pedacinhos a rampa aqui tem, né? e vou colocar a medida desse pedaço. Eu sei que vai se dividir em pedaços iguais, porque a rampa é toda, tem sempre o mesmo formato. Aí eu contei. Esse pedaço aqui para frente, tem um outro pedaço aqui nos fundos dessa primeira volta, né? Então, um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6 pedaços, 7 pedaços, 8 pedaços. Então, eu ia escrever assim, né? Isso aqui é 50 dividido por 8. Ou seja, esse pedacinho aqui é 6,25 metros. Eu ia fazer desse jeito, gente. Complicadão. Aí o que eu ia achar? Eu ia achar esse pedacinho aqui só. É bem mais complicado. Bem mais complicado. Pois é. Aí, na real mesmo, eu ia ter que ficar contando esse pedacinho aqui de novo, né? Realmente não bom. Eu ia ter que multiplicar ele por 8 no final, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi bem mais fácil mesmo essa percepção de desenrolar a rampa. Eu ia achar, na verdade, 21 dividido por 8 aqui, né? Bom, enfim. Acontece. Às vezes, sei lá... Às vezes a solução do aluno é mais inteligente do que a minha. Galera, 5 minutinhos. Vamos sair agora. Eu sei que a gente fez 2 questões, então eu vou acelerar. Nada, todos vocês são à altura. Cada um vê o problema de uma forma diferente, né? O importante é que todos os caminhos levam, né? Se levar no destino certo, tá bom.
Vou perder o cargo para Amanda e Pedro. Posso perder o cargo tranquilo, só não posso perder o salário. Galera, beijão. Daqui a 5 minutinhos, ó, são 8h58. A gente volta 9h03, estourando 9h05. Tranquilão? A gente vai resolver outra. Granolinha. Valeu, galera. Fui. Estamos de volta. E aí, podemos trabalhar? Conseguiram ler? Vou seguir aqui, se alguém não entender, me avisa, tá? Eu vou usar esse fato aqui, ó. A trajetória do foguete é retilínea, tá? E também vou usar o fato que a velocidade é constante. Se a trajetória do foguete é retilínea, então eu posso pensar no foguetinho assim, ó. Linha reta, né, menino? Assim, linha reta, tá? Aqui está o nosso foguete. Ele está aqui, né? Eu não vou desenhar o foguete. Legal? E como a velocidade é constante, vocês já viram lá, muito provavelmente vocês já viram em física, né? Que se a trajetória é retilínea e a velocidade é constante, ele está fazendo um movimento retilíneo uniforme, né? Isso lá na física. Em matemática, em física você vai usar aquela fórmula lá, né? S é igual a S0 mais V0t. Não, errei. S é igual a S0. Ah, errei. Sorvete, né? S0 mais VT. Pronto, lembrei. Se eu tiver errado, me avisa. Mas eu acho que é isso mesmo. S é igual a S0 mais VT. O movimento retilíneo uniforme. Né? Em matemática, é sorvete. É isso aí. Em matemática, gente, falar que o objeto está em MRU significa dizer que a gente pode usar a regra de 3, né? Para calcular as distâncias que ele está percorrendo, né? Se ele está a 180 metros por segundo e a velocidade dele está constante, isso quer dizer que a cada segundo ele realmente está andando 180 metros, né? Essa média aqui ela é mais do que uma média, ela é proporcional. Então, como aqui a gente está, como o percurso está durando 5 segundos pelo menos, né? Quando eu percorrer esses 5 segundos aqui, o que eu vou ter vai ser 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180 metros, né? 5 vezes, porque em cada segundo ele está andando 180 metros. Vou poder dizer aqui então, 5 vezes 18 dá 90. Eu falei, é isso aí, 900 metros, né? Legal. Ah, beleza, 900 metros, né? Vamos ter 900 metros porque eu fiz 5 vezes 180. E agora, gente, a gente continua o texto e o que a gente quer determinar nesse problema é a altura, né, que ele chamou de x metros aqui, não é muito comum, mas vamos seguir o padrão, né? E o y metros de distância do ponto de lançamento, né? Se o foguete está aqui, né? Ele foi lançado aqui, então isso aqui vai ser y, segundo a interpretação, e aqui vai ser x, tá?
E a inclinação desse lançamento é de 60 graus, tá? Como é como é um ângulo de 60 graus dentro de um triângulo retângulo, aqui, além do pensamento que a gente pode ter normalmente, né? Como assim, Mororó, pensamento normalmente? Fazer toda aquela análise. Calma aí, quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, etc e tal. Aqui eu ainda posso usar aquelas relações do triângulo egípcio. E nesse caso, a gente vai ter o valor exato de x e de y, e não mais valores aproximados, né? Quando a gente está trabalhando com a priori, né? Tem mais ângulos que a gente pode fazer isso. Mas quando a gente está trabalhando com 30 graus, 45 graus e 60 graus, a gente, ao invés de trabalhar com aproximações, a gente pode trabalhar com medidas exatas, né? Esse triângulo aqui, gente, é o triângulo que é meio triângulo equilátero, né? Então a gente chama esse cara aqui de triângulo egípcio. Opa, esse desenho ficou horrível, gente. Horrível, horrível. Deixa eu refazer esse desenho aqui. Vou refazer esse desenho. Porque se o ângulo é de 60 graus, é mais ou menos assim, né? E não do jeito que eu tinha feito antes. Não, gente, é porque assim, eu não posso passar... vocês não estão acostumados a trabalhar com ângulos, né? Aí eu tenho que passar para vocês a imagem mais realista possível do que é um ângulo de 60 graus, pelo menos tentar, né? Aquele ângulo estava muito distorcido. E eu espero que vocês façam a mesma coisa quando forem desenhar e tal, prezem pelo menos pela verossimilhança aqui do problema, né? Isso tem mais a ver com 60 graus, isso aqui são 900 metros, aqui é o x que ele quer e que é o y. Por exemplo, daqui a gente já consegue ter uma ideia de que o valor de y é menor, tá? Aqui o valor de y é menor que o valor de x, tá? Assim, para ter uma ideia aqui do desenho. Então, por exemplo, só de olhar a figura, eu já sei que essa opção aqui, essa opção aqui não é válida, nem essa daqui, porque essas duas opções apresentam valores de x menores que valores de y. Então, eu já sei que não é nem A e nem C, entendeu? Mas agora vamos resolver isso aqui usando outro raciocínio, repetindo, gente, repetindo. A gente, porque não usa o outro, poderia usar. Se eu puser o ângulo de 30 aqui, eu posso trabalhar com seno de 30, cosseno de 30, também funciona. Eu sei que ele está lá, mas eu só preciso de um. De boa? É porque eu escrevi os 60 graus aqui porque foi o ângulo que ele deu, né? Aí, galera, é o seguinte, para usar triângulo egípcio, além daqueles raciocínios que a gente estava usando antes, eu posso gravar os lados equivalentes ao triângulo egípcio, né? Tem uma questão no nosso questionário que ela é exatamente assim. Ela dá um roteiro de como você tem que pensar, né? A hipotenusa, que eu chamo de lado principal, né? O principal, o ângulo oposto ao 30, porque lembra, se aqui tem 60 graus e aqui é 90, com certeza aqui é 30, é um triângulo egípcio. O lado oposto ao 30, ele sempre é a metade. É o lado que eu chamo de metade. Então, se aqui a gente tem 900, já sai direto que o y é a metade, 450 metros. Legal? E do mesmo jeito, o lado oposto ao 60, é a mesma metade que tinha aqui antes, só que com a raiz de 3. Então vai ser o metade raiz de 3. E a questão acabou desse jeito. Pronto, resolvido. Digita 1 aí, você entendeu, mas escreve alguma coisa se não tiver outra coisa diferente, se não tiver entendido. Beleza?
Beleza? Tem um problema, gente, lá no nosso questionário. Rapidão aqui. Tem um problema no nosso questionário que fala sobre triângulo egípcio. Quando a gente tem um triângulo egípcio ou metade de um quadrado também, esse raciocínio também se aplica, a gente pode usar um outro raciocínio, que além dos quais a gente já estava usando antes, tá? Que raciocínio é esse? O raciocínio é o seguinte. E aqui vou botar 60 graus. Ok. Legal? Quando a gente está trabalhando com um triângulo egípcio, eu não quero que você decore essa posição do triângulo, tá? Eu quero que você grave os ângulos, o 30, o 60 e o 90 que está aqui. Então, Alana, eu fiz isso na nossa aula de terça-feira passada. A explicação é essa. A explicação é que eu posso aplicar um teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. Esse triângulo aqui, ele sempre ele é equivalente à metade de um triângulo equilátero, tá? Beleza? Como ele é a metade de um triângulo equilátero, esse pedaço aqui, que é o oposto ao 30, ele sempre vale a metade da hipotenusa, no caso, o oposto ao 90. Entendeste? Pessoal que não entendeu, eu ainda estou na explicação, tá? Vou explicar ainda. Beleza, Alana. Aí, o que a gente fez na aula passada? A gente fez um acordo que, a partir do momento que eu mostrei para vocês que esse triângulo ele é metade de um triângulo equilátero, eu não preciso mais fazer aquele raciocínio toda vez que ele aparecer. Basta que eu decore, né, que o lado oposto ao 30 graus é a metade da hipotenusa. Beleza? O motivo está lá na aula anterior, tá? Que é mais ou menos esse aqui, que é dividir o triângulo equilátero na metade. Isso sempre vai ser possível. Legal? Além disso, a gente usou o teorema de Pitágoras para encontrar o lado oposto ao 60. Então vamos lá. Eu chamei a hipotenusa de L para dizer que era o principal, tá? O lado principal, vamos dizer assim. Eu que chamo isso, não está em livro nenhum, não. Esse lado que está oposto ao 30, ele sempre vai ser L sobre 2, ou seja, é o lado que eu, Mororó, costumo chamar de lado metade. Ele é a metade do principal. E o lado que está oposto ao ângulo de 60, ele é o metade raiz 3, ou seja, ele é o mesmo valor que está aqui, só que com a raiz de 3 na frente. Da onde veio isso? Isso veio do Teorema de Pitágoras. Eu fiz o Teorema de Pitágoras uma vez para provar... Tchau, amor. Eu fiz o Teorema de Pitágoras uma vez para provar para vocês que essa relação, ela sempre acontece. Que relação? Para qualquer que seja a medida da hipotenusa, o lado oposto ao 30, nesse caso específico, sempre é a metade da hipotenusa. E o lado que está oposto aos 60 graus sempre vale a mesma metade, só que com uma raiz de 3 adicionada na frente. Legal? Decorando isso, eu venho resolver essa questão agora. Digita 1 se vocês entenderam agora. Professor, relaxa, Isa, tá de boa. Se não entendeu, fala alguma coisa. Fala que eu explico novamente. Maravilha, maravilha. Aí, gente, o que acontece? Eu poderia usar aquele raciocínio, calma aí, esse x é oposto ao 60 e a hipotenusa é 900. Então eu vou fazer seno de 60 igual a x sobre 900. Poderia fazer isso também? Poderia fazer isso também.
Poderia usar aquela tabelinha e decorar o seno, cosseno e a tangente de 30, 45, 60? Também poderia. Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com esses ângulos, o número de formas que a gente tem de resolver as questões, ele aumenta. Por quê? Porque eu sou obrigado, por uma questão histórica, a saber o valor do seno, do cosseno, da tangente, de 30, de 45 e de 60, os valores exatos, né? Aí você lembra lá do 1, 2, 3, né? Não precisa cantar a musiquinha não, lembra do nome do japonês lá. 1, 2, 3, taca na raiz, divide por 2. Professor, então, quando um ângulo é 90 e o outro é 60, logo o triângulo é egípcio? Exatamente, Souza. Não somente quando um ângulo é 90 e o outro é 30, com certeza o triângulo também é egípcio. Quando um ângulo é 30 e o outro é 60, também. Porque lá no 7º ano, vocês viram que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180, né? Então, se você tiver dois valores, com certeza o terceiro também está lá. Então, por exemplo, se apareceu só esse e esse, eu já sei que o triângulo é egípcio, porque eu sei que aqui é 90, porque a conta tem que bater. Se aqui é 60 e aqui é 90, eu sei que aqui é egípcio, eu sei que aqui é 30, porque tem que bater. Legal? Gente, questão da UERJ aí, né? Misturou um pouco de física e matemática. Deve ser uma questão mais antiga, mas é legal para a gente, né, pegar alguns conceitos. Eu quero resolver mais uma. Deixa eu caçar aqui uma outra. Empresa... vamos ver. Vamos fazer essa outra aqui. Gente, um outro detalhe. Esse aqui é o valor exato, tá? Do comprimento X e o valor exato do comprimento Y, beleza? É claro, eu não chego para ninguém que não trabalha com matemática ou com física e digo que a altura aqui do foguete, nesse exato momento, é 450 raiz de 3, tá? Se você quiser dar um valor considerado aceitável para as pessoas, até para um engenheiro ou alguma coisa assim, a gente tem que partir para aproximação, né? Aí vai aproximar essa raiz de 3 aqui para 1,7, para 1,73, depende da situação, tá? E vai multiplicar esse 450 por 1,73 ou outra aproximação que a situação exija. Eu vou fazer uma página nova aqui e vou colar essa questão aqui. Legal. Dei uma lida aí nessa questão. Eu também estou lendo, porque eu não li não. Sabendo que a extensão de cada degrau. Cada um desliza o outro.
Ok. Tempo. Vai se deslocar do piso inferior até lá. O 1,7, se você digitar aí na tua calculadora raiz de 3, ela vai dar o valor aproximado da raiz de 3, né, que é 1,7. Aí, claro, tem mais casas, né, porque é uma dízima não periódica e tudo mais. E aí isso quer dizer que você pode deixar tão próximo quanto você quiser, né? Você pode aproximar com 2, 3, 4, 200 casas, você consegue. Tudo vai depender da situação de trabalho, né? Quantas casas decimais você vai considerar relevante? Eu tô lendo a questão aqui, tô pensando, viu, gente? 36, ele quer saber. Ok. Zero vírgula dois metros por segundo. Eu posso fazer. Tá. Vamos lá. Vamos ver se eu consegui entender essa questão. Ele leva 1,2 minutos para sair daqui até aqui. Então ele faz 0,2 metro por segundo. Pensar nesse triangulão aqui e fazer com 1,2. Se eu fizer com física de novo, se eu fizer com 1,2 aqui, eu descubro o equivalente em tempo aqui e divido por 36. Tá. Vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Vamos ver. Eu vou ter um triângulo aqui. É uma das se o meu raciocínio estiver certo, é uma das maneiras de fazer, tá? A gente tem depois vou conferir com o Samir. Quem sabe tenta, né? Eu tô tentando. Aqui é 30 graus, tá? E o que eu vou fazer aqui, pessoas, é fazer o seguinte. Os degraus, eles levam 1,2 minutos para percorrer todo esse intervalo aqui. Eu posso fazer com o tempo? Eu acho que eu posso. Deixa eu ver. Porque vai ficar 1,2x a distância. Posso. Então, legal. Que coisa louca.
Se aqui é 1,2, é o tempo para fazer todo o degrau subir, legal, eu vou conseguir achar esse cara daqui. Como esse cara daqui... Então, moço, escada rolante de Hogwarts. Vamos nessa. O que eu tô... Somar pegar uma escada. Ó, gente, é o seguinte. Eu vou fazer eu vou aplicar a trigonometria aqui nesse triângulo, que é um triângulo com os tempos, tá? Eu posso fazer isso sempre. Tem um motivo, e o motivo está relacionado à semelhança, tá? Esse aqui, eu vou... Então, ao invés de pensar em um triângulo com as distâncias, eu vou pensar em um triângulo com os tempos, tá? Levar 1,2 minutos para percorrer todo esse pedaço aqui, vai equivaler a percorrer um determinado tempo na horizontal, tá? Esse tempo aqui, a gente consegue usar a trigonometria para achar esse pedaço. Esse triângulo é egípcio. Eu quero que vocês me digam quanto é essa medida aqui com o conhecimento de trigonometria que vocês têm. Eu quero saber essa medida aqui. Vocês conseguem me dizer? Olha esse triângulo, ele é egípcio. Vamos parar de pensar um pouco na escada rolante. Não, Gustavo, porque quem deveria medir zero o Adrian tá certo e o Gustavo se confundiu. Eu não estou escutando. É verdade, nunca estou. Como eu disse, eu pedi para vocês não gravarem os lados onde eles estão. Eu pedi para vocês gravarem a posição relativa aos ângulos. Ó. Quem define a metade é o ângulo de 30. Então, o 30 está sempre olhando o metade. O 60 está sempre olhando o metade raiz de 3. Legal? Como aqui o triângulo, o ângulo de 30 está aqui embaixo, aqui está o metade. Se eu quisesse achar esse cara seria 0,6. Calma, moço. Tem várias maneiras de calcular esse trem aí. Fica tranquilo. Esse aqui é um deles. Esse pedaço aqui, ele é o oposto ao 60. O 60 graus está aqui. Quem que é o oposto ao 60? O metade raiz de 3. Então, esse cara daqui, ele vale 0,6, Ctrl Shift U, 221A, raiz de 3. Certo? Só que o nosso problema, ele está pedindo para aproximar a raiz de 3 para 1,7. Se eu fizer essa aproximação, vou ter 0,6 vezes 1,7. Calculadora. 0,6 vezes 1,7. 1,2. É 1,2? Não, 1,02. Legal. E por último, o que acontece? Por que eu achei esse pedaço aqui? Por que esse pedaço me interessa? Porque eu acabei de descobrir o seguinte: se o meu degrau ele está levando 1,2 minutos para subir isso daqui, ele está fazendo um equivalente a 1,02 minutos na horizontal. É meio estranho isso, mas se cada degrau tem 36 centímetros, a gente pode fazer uma regra de 3 agora. Ou simplesmente dividir 1,02 por 36. Não, calma aí. Por 0,2 minuto. Na parte do minuto, o professor, a meta de 1 minuto e 20
Não pode ser 0,6 pela minha cabeça. Não pode ser metade. Não entendi sua pergunta. Tá quase fazendo cada degrau. É um jeito também. Eu tô só tentando me justificar, eu tô só tentando justificar a conta que eu quero fazer aqui. É que são muitas unidades, né? Isso aqui é 1,02 minutos. Tem que multiplicar ainda vezes 60 para saber o comprimento total desse negócio. Nossa Senhora! Desculpa, coloquei essa questão aí, mas nem queria. 61,2 segundos, agora vezes 0,2 metros, vezes, não é possível, 100 centímetros, divididos por 36, 34, ok, 34 para fazer tudo. Bom, eu acho que eu encontrei a resposta aqui, eu já vou explicar a loucura que eu estou fazendo. Só um minutinho. Pois é, aí males de fazer a questão, resolver a questão na hora, hein? Mas é bom que eu mostro que todo mundo tem que parar para pensar e fazer as coisas, né? Uhum. Vamos aqui ver. Uhum. Conferindo. Exatamente. É isso aí mesmo. Olha que viagem. Professor, quando puder, olha lá em cima e vê se estou certo. Beleza. Vou olhar. Vamos voltar aqui para a explicação. Massa. Eu acho que... Ah, legal. A resposta é não. Realmente, Gustavo está dizendo que 1,2 minutos não são 120 segundos. Realmente não são. Eu vou explicar o que eu fiz aqui, depois a gente volta e a gente pode resolver da outra forma que vocês estão propondo. O que eu disse foi o seguinte, a gente consegue fazer uma loucura aqui, que é pensar no triângulo dos tempos, tá? É meio estranho pensar nisso, mas eu posso explicar por que isso funciona. A gente pode usar a trigonometria para achar esse valor, e como aqui esse 1,2 era o tempo em minutos, olha a confusão, isso aqui é um problema de várias unidades, tá? Andar 1,2 minutos aqui, entre aspas, tá? Inclinado, vai me fornecer um deslocamento horizontal de 1,02 minutos através dos nossos conhecimentos de trigonometria. O problema de trigonometria todo mundo matou, beleza ou não? Essa parte da trigonometria todo mundo pegou, né? Aqui é o 1,2, aqui é o metade e aqui é o metade raiz de 3.
Calma, Pedro, eu vou voltar. Beleza. Visto que a gente pegou essa ideia aqui, se liguem só. Eu vou usar essa informação agora no final, tá? Eu vou passar esse 1,02 para segundos, e aí eu estou respondendo a pergunta do o que Gustavo estava pensando, né? Para eu passar esse 1,02 para segundos, eu tenho que multiplicar esse 1,02 por 60, né? Aí sim, a gente vai encontrar esse resultado aqui, que é 61,2. Alguém já escreveu isso aí que eu vi. Segundos. Belezinha? Então, esse tempo percorrido aqui na diagonal, né, de 1,2 minutos, equivale a esse tempo na horizontal de 1,02 minutos, que dá 61,2 segundos. Legal? Lembrem, o problema de trigonometria já acabou. Eu estou fazendo o problema das conversões de unidades agora. Sim. Mas eu não multipliquei 1,2 não. Eu estou multiplicando 1,02, esse cara aqui de baixo. Legal? Esse cara aqui é 61,2. Esse 61,2 segundos, eu vou usar essa informação aqui agora para saber o equivalente em metros. Se eu estou andando 0,2 metros por segundo, então o percurso durou na horizontal 61,2 segundos. Para eu saber o comprimento aqui, o equivalente em metros, eu faço agora equivalente em metros. 0,2 vezes 61,2. E aqui eu vou encontrar o segundo valor, que é 12,24. Legal? Professor, eu estou entendendo, só quero saber de onde veio esse 0,6. Beleza, te explico já. Triângulo egípcio oposto ao 30, ele sempre vale a metade da hipotenusa. Só que aqui o triângulo está numa posição, né? Tá, digamos, na vertical, e aqui ele está na horizontal, né? Então, 30 está olhando para o 0,6 aqui, que é a metade do 1,2. Beleza? Aí, conclusão, essa escada aqui, ela tem esse comprimento em metros, 12,24. Legal? Só que o comprimento do degrau é em centímetros. Então, o equivalente em centímetros, muitas unidades. Em centímetros é 12,24 vezes 100. Que é igual a 1.224 centímetros. Olha que viagem. Lembre que a parte de trigonometria já acabou. Estou só trabalhando uma outra parte, que são unidades. Aqui tem 1.224 centímetros. Só que a largura de cada degrau é 36. Se eu quiser saber quantos degraus cabem nesse espaço, eu tenho que pegar esse 1.224 e dividir por 36 centímetros, né? A gente vai chegar à conclusão, então, que eu anotei aqui, 1.224 dividido por 36 deu 34, certinho, milagre. Isso significa que nessa extensão aqui, em vermelho, cabem 34 degraus. Degruas.
Agora, me respondam o seguinte. A resposta é realmente 34 degraus? Ele quer saber quantos degraus são visíveis. Gabi falou quantos? 13 ou 14. É um pouco mais. Um pouco mais. A resposta não é 34 ainda, galera. Porque pelo enunciado, ele fala que 2 degraus ficam de fora desse triângulo, tá? Então a resposta mesmo são 36, são 2 a mais. Que viagem, galera! Meu Deus, Senhor! Às vezes complica, né? Às vezes complica. Essa é uma das formas de fazer. É uma das formas de fazer. Deixa eu ver aqui. 36x degraus. 36x é o comprimento. Legal. Ah, 36 degraus o comprimento. Ali são 72 degraus. Agora, Pedro, eu vou fazer essa mesma... Eu posso fazer essa questão de uma outra forma, que eu acho que tem mais a ver com o que você está pensando. Já respondi a pergunta de Gustavo, estou voltando aqui para ver o que eu estou dizendo, que eu acho que ficaria mais fácil se fosse em segundos. Sim, por causa da velocidade, né, que ele deu em metro por segundo, tanto que eu passei para segundos aqui. Na parte do minuto, professor, a meta de 1 minuto e 20 não pode ser 0, a metade de 1 minuto e 20 não pode ser 0, pode, porque a gente está trabalhando com tempo decimal, o Pedro. Aí, na verdade, 1,2 não é 1 minuto e 20 segundos, né? É 1,2 minutos. Acho que o Gustavo respondeu a tua pergunta lá embaixo. Porque 1,2 minuto não é 1 minuto e 20 segundos. Eu acho que é isso aí que você estava perguntando. Professor, acho que está errado aqui. Ah, então é isso mesmo. 1,2 minuto não é 1 minuto e 20 segundos. Belezinha? Vou descer agora. Não saberia... Não, legal. Mas essa é uma das formas. Foi a forma que eu encontrei. Eu vou fazer essa mesma questão de outro jeito. Se liguem. Vejam aqui, olha só. É porque tem muitos dados. Aí até digerir tudo demorou um pouquinho. Eu vou pegar essa questão de novo. E tem a prática também, né, pessoas? É assim, né? Ao invés de pensar no triângulo dos tempos, entre aspas, né, que é uma coisa um pouco mais complicada. Então, Pedro, eu respondi tua pergunta. Nesse caso aqui, o 1,2 minutos é tempo decimal. Eu não estou usando minuto e segundo. Eu estou usando 1,2 minuto. É o tempo que tem na calculadora, né? Massa. Então, beleza. Então, qual é a vantagem de usar tempo decimal? É que é mais fácil para a gente fazer as contas, né? Aí, no final, a gente passa para segundo mesmo. Um outro jeito de fazer, pessoas, olha só. Acabei de pensar, ao invés de pensar nos triângulos temporais, vamos dizer assim, vamos usar um raciocínio um pouco mais honesto. Gente, essa linha aqui, eu sei quanto mede ela. É a única medida que eu tenho desse triângulo. Eu não sei quantos centímetros mede esse triângulo aqui, e quanto esse lado aqui. Não sei quantos centímetros mede esse lado aqui do triângulo. Esse aqui eu também não sei ele inteiro, mas eu sei o seguinte. Eu sei que como cada degrau tem 36 centímetros, se eu chamar de D o número de degraus,
Vocês conseguem entender que aqui vai ter 36D de comprimento? Me ajuda aí agora, estou tentando resolver de outro jeito. Bora, respira, se livra daquela solução, aceita ela no coração e vamos aqui resolver de outro jeito. Vai, respira fundo, começa de novo. Digita 1 aí quem entendeu que aqui vale 36D. Quem não entendeu, fala outra coisa. Deixa os papéis. Beleza. Estão me mandando embora já. Todo mundo entendeu. Legal. Aí agora, gente, eu vou usar a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Vou usar o fato de que esse triângulo aqui, ele é um triângulo egípcio, beleza? Aí vai dar um pouco mais de trabalho, olha só, essa parte das contas, venham comigo. O lado que eu tenho, ele é o oposto ao ângulo de 60. Se eu quiser saber o cara que é oposto ao 30 por aqui, olha, eu vou ter que dar uma pequena volta. Esse cara, ele é 36 36D dividido por raiz de 3. Caraca, Mororó, por quê? Porque, voltando aqui, o lado oposto ao 60 é o cara que é a metade raiz 3. Ele é o cara que costuma ter raiz de 3. A gente já falou sobre isso, eu estou falando de novo. Quando o cara que deveria ter raiz de 3, ele não tem, é porque o cara que não tem raiz de 3 tem uma raiz de... É o cara que não deveria ter raiz de 3, tem, só que na parte de baixo. Vou voltar para cá. Da onde veio essa raiz de 3 embaixo aqui, Mororó? Ela veio do seguinte. O oposto ao 30 é o que eu chamo de metade. E o oposto ao 60 é o metade raiz de 3. Só que o metade raiz de 3 não tem a raiz de 3. Quando isso acontece, é porque o outro cara, o metade, está com uma raiz de 3 embaixo. Se entenderam, vou prosseguir. Meu patrocinador me falou que tem 8 minutinhos. Se o oposto ao 30 é o metade, foi só botar uma raiz de 3 embaixo. Mas também, Larissa, é o seguinte, né? Estamos aqui adquirindo conhecimento. A primeira vez que tu viu esse negócio, eu falei, pô, que tenso. A segunda vez que você vir, talvez já não seja mais tão tenso, né? E aos poucos a gente vai adquirindo mais conhecimento. Se esse cara aqui é o metade, é porque esse maluco aqui ele tem que valer 72D sobre a raiz de 3, que é o dobro, né? Ficou um pouquinho confuso a última, foi, né? Da onde veio essa raiz de 3 aqui, né? Lá na nossa aula da semana passada eu expliquei isso. Mas se vocês não entenderem, a gente tem pouco tempo agora, mas na próxima aula a gente consegue explicar de novo, ou então melhor, me chama no WhatsApp no privado que eu explico legal isso. Ou se ficar para todo mundo ruim, eu faço um mini vídeo, faço um shorts, né? Explicando, belezinha? Para terminar, essa é a distância da escada rolante, né? 72D raiz de 3 centímetros, porque está tudo em centímetros. Tudo em centímetros. Se eu quiser saber isso aqui em metros, isso é só multiplicar por 100. Então, 7.200D dividido pela raiz de 3. Não deu para... Acho que o jeito que eu resolvi primeiro foi o melhor de todos. Na verdade, não, né? É 0,72, né? Viajei aqui. Essa é a distância em
em centímetros, tá, pessoas? Aí agora olha o que eu vou fazer. Eu tenho o tempo em minutos e a velocidade em metro por segundo. Para resolver essa questão aqui, eu posso passar esse 1,2... Eu vou ter o mesmo problema das unidades. 1,2 minutos eu vou ter que passar para segundos, né? 1,2 minutos em segundos, que é 1,2 vezes os 60, que vai dar os 72 segundos. Legal? E, assim sendo, e além disso eu vou ter que passar essa medida aqui, que está em centímetros, para metros, ou então essa velocidade aqui para centímetros por segundo. Olha só, então 0,2 metros por segundo é a mesma coisa que 0,0... Tem que voltar 2. 0,2 centímetros. Não, calma aí, é metros. Ah, não, então aumenta. 0,20 centímetros por segundo. Como agora está tudo na mesma unidade, eu sou capaz de fazer a tal da regra de 3, né? Se em 1 segundo eu ando 20 centímetros, me perdi não. Quantos centímetros... Voltei aqui. Em 72 segundos eu ando 72D dividido por raiz de 3 centímetros. Nenhuma das... Eu acho que a primeira forma foi melhor, mas acho que essa segunda tem mais a ver com o pensamento de Pedro, né? Aí a gente vai ter... Quando a gente fizer essa regra de 3 aqui, acreditem em mim, antes que meus patrocinadores me mandem embora, vocês vão chegar à conclusão que D é igual a 34. Claro, transformando esse raiz de 3 em 1,7 aqui, e multiplicando aqui por 20, vocês vão achar um D igual a 34 degraus, do mesmo jeito que antes. E também, do mesmo jeito que antes, a resposta tem que ser 36. O D, né? O D vai ter que ser 34. E do mesmo modo, a resposta final vai ter que ser 36, por conta desses 2 degraus que eu deixei de fora aqui, né? O resultado dessa conta é 34 e eu não estou fazendo. Vocês podem fazer depois e conferir. Porém, é um outro jeito de fazer a mesma questão. Sinceramente, eu preferi o meu. O meu primeiro modo dessa vez, acho que ficou um pouco mais... sei lá, né? Mas também é uma dica, né? Por que eu posso usar esses triângulos com os tempos aqui que funciona? Porque como a velocidade é constante, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter um triângulo, as medidas dos lados eles são proporcionais aos tempos. Então vai acabar dando para fazer. Matemática, né? Qual a fórmula do que, Larisa? A gente está fechando, viu, gente? Fechamos a aula aí. Hoje a última foi para deixar o coração apertado um pouquinho. Qual fórmula, Larisa? Dessa conta toda. Calma aí, eu usei várias... eu usei triângulo egípcio, que é o principal da nossa matéria. 1 minuto, vamos me expulsar. Mas aí depois eu fiz várias conversões de unidades de medida aqui que o problema pedia. É isso. Gente, as soluções estão aí. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tira lá no nosso grupo.
Eu vou aparecer lá para perguntar alguma coisa. Tchau, galera. Vou nessa. Fui. Bye, bye.